Estou aqui para estar falando sobre o ocorrido com o meu filho no UPA. Na quinta-feira, de tarde já escurecendo, ele começou a dar febre. Eu fui, dei dipirona até amanhecer na sexta. Sexta-feira eu levei ele ao UPA por volta de 8 e pouco da manhã. Lá no UPA, o médico ele foi atendido rápido, não foi uma espera demorada. O médico perguntou para mim o que ele estava sentindo. Eu falei para ele simplesmente pegou, ligou a lanterna do celular, lumiou, pegou e falou assim: abre a boca. Abriu a boca. Não, ele está com uma infecção de garganta, uma leve infecção de garganta. Vou passar um ibuprofeno e você continua com o dipirona. Sim. Vim embora para casa, dei ibuprofeno e dipirona. No sábado, aquela febre que vinha até antes de 6 em 6 horas com a administração de medicamento, ela começou a demorar mais. Às vezes ela demorava 9 horas para voltar da febre, e assim foi. Quando deu no domingo de madrugada, umas 4 da manhã, ele começou a tosse dele ficou pior, que ele estava com uma leve tosse, e ele foi me pedir, me leva no UPA. Aí eu dei um remédio para ele, que era o dipirona e ibuprofeno que eu estava dando, e organizei para levar ele para o UPA. Quando eu cheguei lá no UPA, foi muito rápido novamente. Ele foi atendido e a doutora passou azitromicina, a médica passou a azitromicina, a cebrofenina e prednisolona e pediu para mim para voltar para casa para fazer a medicação nele. Novamente, o diagnóstico foi uma infecção de garganta. Mas como eu sou técnico de enfermagem, mas eu não exerço a profissão. Já tinha verificado se a garganta dele estava com infecção e não estava. Eu não vou discutir com o médico. Voltei para casa. Quando eu cheguei aqui em casa, ele já estava mais cansado. Muito cansado. Ele não ficava com o olhinho aberto. A respiração dele foi forçando, foi ficando cansado. Voltei para o UPA novamente. Chegando lá no UPA, o médico olhou, examinou ele. Foi bem rápido também. E ele falou para mim: mãe, eu vou te levar para dentro. Você não vai esperar aqui na porta. Aqui não é nada de amigdalite, ou seja, da infecção de garganta. Não tem nada. Eu já olhei, não vi isso. Mas eu vou te levar para dentro, vou te passar uns exames e ele vai estar fazendo esses exames para a gente ver o resultado. Tudo bem, o médico entrou comigo para dentro, não esperou chamar no painel. Já entrei para dentro, já fez o exame de imediato de sangue e já me colocou levou ele lá para a sala amarela. Lá na sala amarela tinha outro médico. Foi feito o exame e eu fui fazer eu levei ele para fazer o raio-x. Quando chegou, pôs o acesso e foi feito o dipirona e um remédio para vômito, que eu pedi porque ele fez vômito antes de sair daqui de casa. E só. Aí, passado um pouquinho, ele tossindo demais, o médico da sala amarela falou para mim: mãe, ele tem asma. Eu falei: não tem. Mas ele não tem ninguém na família, nada. Eu falei: não tem, ninguém tem asma. Então, nós vamos fazer um aerosol e eu vou dar um remedinho para ele, para ver se a tosse dele para, um antialérgico. Foi feito o aerosol, um antialérgico e uma administração de uma medicação via respiratória para ele.
fora do aerosol. Ele pegou, perdeu o acesso. Quando foi por volta de 4 e pouco, o médico da plantonista da frente do UPA entrou lá dentro e falou para mim: mãe, saiu o resultado do exame de sangue, ele tá com uma leve infecção, só que nós não sabemos aonde. Eu falei: e o raio-x? Ele: não, eu vou olhar. Não voltou mais. Aí veio novamente o médico da sala amarela. Eu perguntei novamente. Ele falou que ele estava com uma leve infecção, que não sabia onde. E eu falei: e o raio-x? Porque foi para ver o raio-x e não voltou resposta. Ele falou: bom, o raio-x mostrou que ele está com o pulmão carregado. Eu falei assim: mas ele não está gripado, ele não tem sinal de gripe. Ele falou: pois é, nós vamos ver. E ficou sem acesso até trocar o plantão. Quando foi a troca de plantão, foi eu que vi que o meu filho tinha piorado. A temperatura dele, quem estava marcando a ferida, era eu. Quando eu cheguei lá na troca de plantão, que eu verifiquei a temperatura, estava 39,4. Aí ele entrou na sala para dar alta para outra paciente, uma bebê, e eu fui e falei para ele: tá errado, meu filho tá com febre. Ele falou assim: vou pedir para pôr um acesso. E eu fui e falei para ele: tá errado, meu filho tá com febre. Ele falou assim: vou pedir para pôr um acesso. Aí aplicar um dipirona. Enquanto ele foi pedir, eu peguei e falei assim: tá errado, ele não tá respirando bem. Peguei o meu filho, tirei a camiseta dele e falei para ele assim: você tá sentindo o quê? Ele falou assim: tá doendo aqui, mamãe, que era bem no abdômen. Quando eu virei ele de barriga para cima, ele falou para mim: aqui, o abdômen dele tava bem alto, os pulmões dele, a respiração dele, ele tava sem falta de ar. E ele falou para mim: mãe, eu tô ficando tonto. Aí foi aonde a equipe correu com ele. Quando colocou para ver, o oxímetro tava marcando 84. E o médico falou pro outro: corre, nós precisamos de estabilizar ele para mandar para a sala vermelha. Pede para preparar a sala vermelha. Aí sim foi feito medicações em cima de medicação, e até chegar na sala vermelha. Lá na sala vermelha foi acionada a pediatra e o físio. O físio foi muito rápido, o físio foi questão de uns 2, 3 minutinhos, foi muito rápido mesmo. E já foi entrando com a parte respiratória, o que um adulto não conseguia, ele conseguiu voltar a respirar, ele conseguiu usar a máscara, o que um adulto não conseguia, ele conseguiu. O físio falou para mim: nunca vi, isso aqui não era normal, ele conseguiu de adulto. Tudo bem, a doutora foi, a pediatra, passou medicação, prescreveu e foi embora. E ele ficou estabilizado quando ela foi embora. Ele estava estabilizado, o quadro dele. Por volta das 2, 3 horas da manhã, mais ou menos assim, foi onde ele começou a piorar. Aí o médico plantonista lá da sala amarela, que estava já desde mais cedo, desde a hora que eu entrei com ele dentro do UPA, veio e falou para mim: mãe, a gente vai ter que entubar, a doutora tá chegando, pediatra, e ela pediu para que você dê licença. Eu peguei, falei assim: você espera um pouco? Fui lá fora, entrei com meu esposo, conversamos com o neném e ele não estava bem. Hora nenhuma, ninguém me falou
vamos levar ele para Goiânia? Hora nenhuma. Por que que esperaram o quadro dele ficar pior para acionar a pediatra, se a área daquele médico não é pediatria? Por que que não acionou se ela é plantonista? Tudo bem. A pediatra chegou, falou para mim, mãe, nós vamos entubar, porque ele não tá respirando bem, o quadro dele só tá pior. Meu filho tava sentando na maca sozinho. Meu filho tava tirando a máscara para beber água de minutos em minutos, sozinho. Ele tava me respondendo, ele tava interagindo comigo. Em tudo que eu perguntava para ele tava consciente. E hora nenhuma ninguém me perguntou se eu queria que levasse para Goiânia ou se tinha que levar para Goiânia. Ninguém me perguntaram nada. Eu saí da sala e quando chamaram nós, foi já para dar a notícia do óbito. O Saulo, o doutor Saulo, eu vi ele só na hora da notícia. No entanto, quando foi falar que na hora da notícia, eles foram falar: você sabia que ele tinha isso? Você sabia se ele tinha aquilo? Asma, pneumonia e tal. Falei assim: olha, meu filho não tinha nada. Meu filho não tinha nada disso. Aí eles, então, pra gente saber a causa da morte, a gente tinha que mandar pra Goiânia. E aí a gente queria ver com vocês se vocês autorizam. Eu falei, mas o meu esposo, a gente não vai mandar, porque não vai voltar ele mais. Não volta ele mais. Então, para que a gente vai mandar? Essa hora foi a única hora. Depois eles me pediram novamente se nós queríamos mesmo ficar com ele, não mandar para Goiânia para fazer, porque ia demorar. E falou que lá é no mínimo umas 2 horas, e ida e vinda. E assim foi. Eles não sabiam a causa da morte para falar pra gente lá, não. Não teve. Foi tal a morte. Não teve. O laudo eles colocaram o que eles quiseram. Mas eles não tinham certeza de nada. Eles falaram o procedimento que foi feito com meu filho, o procedimento que eu sei. Eles falaram que chegaram a entubar o meu filho, mas a gente não viu, né? Não viu que ele tinha feito a intubação, nada. A gente só viu a hora que ele veio a óbito, após a notícia que ele tinha vindo a óbito. E assim foi. Uma perda muito grande mesmo, porque não tem um lugar que pode vir uma pessoa da onde que quiser e perguntar a alguém. Não porque eu sou a mãe dele. Pode vir e perguntar quem quiser o que era aquele menino aqui. O meu filho não tinha nada. Nada. E é uma perda que eu não sei nem o que falar. Bom, não vai trazer ele de novo pra gente, mas nós decidimos que nós vamos procurar o Ministério Público para saber realmente a causa da morte.